Olá, tudo bem? Meu nome é Dorothy Barbosa. Sou professora, especialista em arte e musicoterapia. E trabalharei com vocês nesta disciplina, discussão teórica dialogada sobre atividade artesanal, pintura e uso de termos técnicos adequados, como as misturas de cores e suas combinações. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta, para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas, lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum, pertinente a cada aula. Vamos lá? Para iniciarmos este conteúdo, devemos conhecer o significado da palavra artesanato. O dicionário Aurélio 1993 define o artesanato como a arte e a técnica do trabalho manual, realizado por artesão, indivíduo que realiza o ofício que escapa à produção em série. Está aí o encantamento que as pessoas veem no artesanato na atualidade. Diante de tanta tecnologia e equipamentos capazes de produzir números maiores de produtos, ao mesmo tempo ainda há pessoas que dedicam à produção manual, um produto ou peça de cada vez. Qual a função do artesanato? O artesanato, além de ser fonte de renda para muitas famílias, tem um caráter social marcante em todas as regiões do Brasil. E a definição da palavra pintura? A pintura é apresentada como uma das primeiras manifestações artísticas do homem, comprovada com registros pré-históricos, ou seja, as pinturas rupestres. Já a pintura em tecido, como atividade artesanal, é mais recente. Há escassos registros teóricos sobre essa atividade. A ênfase sempre foi dada ao fazer, a prática da pintura. De acordo com Volpini, 2009, a pintura pode ser descrita como a arte de apresentar fatos naturais, ideias, sentimentos e materialidades, com auxílio de pigmentos ou de qualquer outro corante sobre uma superfície. Já o dicionário Aurélio 1993 aborda da seguinte forma: a arte e a técnica de representar mundo visível ou imaginário numa superfície plana mediante o uso de tintas. A palavra arte pode assumir várias significações na linguagem, falando-se da transformação da matéria bruta pelo homem. Ela pode representar uma forma de produção, quando se desenvolve na procura do útil, ou uma forma de expressão, se desenvolve na procura do belo. Quando a palavra arte for citada neste texto, deve ser entendida tal como nos fala Aristóteles: arte mecânica, técnica, arte de fazer ou simples ofício. Inicialmente, faremos algumas distinções entre as palavras usadas de maneira incorreta. A primeira distinção que nos ocorre deve-se fazer entre molde, que é a forma, e padrão, que significa regularidade. Como moldes se produzem objetos iguais ou cópias, sem originalidade alguma. Os balaios são padronizados e os adobes são moldados. Não devemos confundir padrão com uniformidade. Embora padronizada, cada peça feita à mão é única, não se confunde com nenhuma outra, nem da mesma espécie, ainda que tenha sido elaborada no mesmo dia e pela mesma pessoa. O estilo do artesão empresta originalidade a seus objetos, como que a marca pessoal, enquanto o padrão é a marca do grupo. Cada artesão escolhe um estilo, mas não deixa de ser influenciado pelo ambiente, a natureza em que vive e pelos modos de vida própria da área cultural que pertence. A escolha do campo de trabalho artesanal do ofício ou especialidade é ditada pelo material adequado à transformação e abundante no lugar. Isso ocorre dos recursos naturais. Os índios da Ilha do Marajó foram nossos melhores ceramistas, naturalmente porque dispunham de boa argila. E, no entanto, não conheciam a pedra.
ao contrário dos índios da região do Amapá, Sacia do Rio e Apoque. Foram grandes artesãos de objetos líticos, pois estes dispunhavam de pedra e não de argila. Artesão é a pessoa que faz à mão objetos de uso frequente na comunidade ou no dia a dia. Seu aparecimento foi resultado de pressão da necessidade sobre a inteligência, aliada ao poder de inovar, possibilitando também ligar o passado ao presente, mediante a linguagens. Possibilitou às gerações mais novas receber das mais velhas suas técnicas e demais experiências acumuladas. Perspectivamente, historicamente, do artesanato, o regime de trabalho que reúne as diferentes técnicas manuais de produção só recentemente ganhou nome, embora história assinala a presença de objetos feitos à mão em todas as épocas e nas mais variadas culturas. A atividade artesanal é muito antiga, há pelo menos meio milhão de anos. O homem de Pequim conhecia e já fazia o uso do fogo e sabia fabricar instrumento de quartose e de crés. No Brasil, em seus primeiros anos de colonização, foram instaladas oficinas artesanais, que se espalharam por toda a comunidade urbana e rurais, onde os artesãos tiveram ensejo de desenvolver suas habilidades. Mas através da Carta Régia, de 30 de julho de 1766, Dom José I manda destruir as oficinas de ourives e declara fora da lei a profissão. Seu exemplo foi seguido por sua sucessora no trono, Dona Maria I, que perseguiu quase todas as formas artesanais no Brasil. Aos alvarás da Rainha Maria I, segue-se o dia 5 de janeiro de 1785 e o dia 26 de janeiro do mesmo ano, que proibiam a tecelagem caseira na colônia, abrindo apenas exceções para a tecelagem de panos grossos que fossem destinados a vestir escravos. Esta situação só se reverteu com a Carta Régia do príncipe Dom João I, de abril de 1808, que anulava alvarás proibidos de sua mãe e autorizava a atividade industrial caseira, fosse ela qual fosse. A aprendizagem de trabalho artesanal é adquirida de maneira prática e formal. Ela se dá nas oficinas ou na vivência do indivíduo com o meio artesanal, onde o aprendiz maneja a matéria-prima e as ferramentas e imita os mais entendidos no ofício de sua preferência. É comum o artesão servir-se de pequenas ferramentas, que, na maior das vezes, é desenvolvida por ele mesmo, devido à necessidade de seu trabalho, que o obriga a pensar e desenvolver, empregar-se no artesanato o material disponível, gratuito ou de baixo preço. No artesanato indígena ou no folclórico, esse material é normalmente extraído do local, mas não deixa de ser artesanato, a produção de objetos com aproveitamento de retalhos de papel, panos, fios de arame, de linhas e etc. A atividade artesanal está ligada aos recursos naturais do estilo de vida e do grau de comércio com comunidades vizinhas, sendo o artesanato uma manifestação da vida comunitária. O trabalho se orienta no sentido de produzir objetos de uso mais comum no lugar, seja em função utilitária, lúdica, decorativa ou religiosa. Não podemos falar em artesanato somente com o objeto comercial, pois ele pode ser produzido para consumo próprio ou mesmo doação, sem perder sua característica artesanal. Os termos técnicos para a pintura.
pintura chapada, pintura modelada e pintura modulada. Os principais são pintura chapada, pintura modelada e pintura modulada. Quando se inicia o processo de pintura, é importante pensar e planejar qual o efeito que deseja obter em sua pintura. Os efeitos visuais de profundidade na pintura são conseguidos através do uso da cor e de outros efeitos, como luz, sombra, disposição dos objetos, misturas de tintas, pincéis. Pinturas com cores em chapa. É quando a pintura apresenta os elementos com pouca ou nenhuma perspectiva, porém dão a impressão de profundidade. Pintura modelada é o efeito de profundidade, ou claro e escuro, provocado por apenas uma cor, que é conseguida acrescentando tinta preta ou branca, que modela a imagem. Pintura modulada é o efeito de profundidade conseguida através do uso de várias cores. As cores vão dando profundidade à pintura. Os termos técnicos para realizar uma pintura. Pintura com carimbos. O ato de carimbar é próprio ao ser humano. Deixamos nossas marcas, nossas impressões desde o nascimento. Quem nunca reparou nas marcas dos pés deixadas pelo chão? Outra experiência marcante são as mãos pequeninas das crianças impressas com tintas, coloridas pelas mães ou professoras. O carimbo é uma ferramenta utilizada diariamente pela sociedade. Na apostila tem passo a passo para realizar o carimbo de EVA. Pintura com estécil ou máscaras. A pintura com estécil é um recurso que pode ser usado por qualquer pessoa, sem a preocupação de mãos firmes para fazer contornos com pincéis, pois isto é feito pelo próprio estécil. Veja o passo a passo a seguir na apostila, página 31. Imitação de bordado. Trata-se de uma técnica que usa pincéis para imitar a técnica do bordado, em patchwork, costura com retalhos de tecido. Inicialmente é feita uma pintura capada e os detalhes são feitos livremente. Pode-se usar o recurso de pequenos carimbos para fazer os detalhes. Ao final é só contornar imitando ponto alinhavo, fazendo uso de tinta escura, com contrastes para dar acabamento. Técnicas mais usadas. As técnicas de pintura em tecido mais divulgadas são a pintura tradicional, a pincel, e a técnica de pintura porcelanizada, que recebeu este nome por apresentar características da pintura em porcelana. Técnica de pintura porcelanizada em tecido. Trata-se de uma técnica onde é caracterizada pela pintura no fundo dos objetos, desenho, causando tonalidades e efeitos de transparência para evidenciar todo o trabalho. Mais informações na apostila. Vamos dar uma olhada. Conhecendo as cores e misturas. Com as cores pode-se brincar, criar e recriar, de acordo com as necessidades do artesão. Cores neutras. São cores que combinam com as demais cores. Elas são o preto, branco e cinza. Como combinar cores? Para combinar as cores, deve-se ter muita atenção para que não tenha exagero e nem falte tinta. A roda das cores. Com a roda das cores, é uma ferramenta importante para o conhecimento das cores e forma como estas se relacionam entre si. Elas, as três cores primárias, azul, vermelho e amarelo, uma com as outras em quantidades diferentes. Cores frias e quentes. Cores quentes e frias influenciam como nos vestimos. No verão, devemos usar cores frias, claras e coloridas.
Já no frio de inverno, vestimos coisas quentes, como cores escuras. Algumas vezes, e algumas cores frias parecem mais quentes que outras. Por exemplo, o violeta e o verde, ambos são cores frias, mas o violeta é mais quente que o verde. Não devemos nos esquecer de que as cores influenciam diretamente em nossas emoções. Um trabalho plástico deve sempre levar em conta o resultado provocado pela disposição e quantidade das cores usadas. Assistam o vídeo fazendo para que possam entender melhor. Postarei na sala virtual. Principais cores. Cores primárias. O amarelo, o azul e o vermelho são cores primárias. Ou seja, elas são puras, sem mistura, e a partir delas que são feitas as outras cores. Amarelo, azul, vermelho. Cores primárias. Cores secundárias, o verde, o laranja e o roxo são cores secundárias. Cada uma delas é formada pelas misturas de duas cores primárias. Cores terciárias. As cores terciárias são resultante da mistura de cores primárias com secundárias, como exemplificando nas misturas abaixo. Combinações de cores. A principal combinação de cores para o artista é a dos pigmentos e corantes, que será tratada inicialmente. É aquela mesma que aprendemos quando crianças, com tintas e lápis de cor, e que as crianças de hoje continuam aprendendo. Há outras combinações diretas com a luz, que é formadora das imagens, nas telas do cinema, computadores e televisores. Cor-pigmento é a substância material que, conforme sua natureza, absorve, refrata e reflete os raios luminosos, componentes da luz que se difunde sobre ela. A soma total delas produz um preto turvo. Esse modelo de cor é largamente utilizado nas artes gráficas. A cor-pigmento pois, a substância usada para imitar os fenômenos da luz-cor. Essas tintas podem ser extraídas de vários materiais, alguns de origem vegetal, outros de origem animal e até materiais de origem mineral. Também para o mesmo efeito, pode ser usada químicos, claro que o resultado final, o pigmento surge depois de os materiais serem sintetizados por processos industriais. As cores influenciam diretamente no humor das pessoas. Um objeto bem iluminado se torna mais seguro. Existem diversas experiências que provocam que as cores influenciam no comportamento das pessoas. Por exemplo, usar cores frias em ambientes que se trabalham com fornos. Cores claras em gabinas de barcos, dando a sensação de maior leveza. Existe uma certa padronização de cores no meio de trabalho. O arco-íris, além de ser um lindo fenômeno da natureza, nos ajuda a entender a composição das cores. Ao incidir das gotas de água da chuva, pelas quais passa os raios de luz solar, atravessando as nuvens, se decompõe em várias cores. A luz solar é composta de radiações de ondas de diferentes comprimentos. Isaac Newton, físico do século XVIII, utiliza-se de um prisma transparente e reproduziu um arco-íris dentro de casa, para provar que essas radiações de ondas diferentes são coloridas e compõem-se de 7 cores básicas: vermelho, laranja, amarelo, ondas longas, verde, intermediário, azul índico e violeta, ondas curtas. E assim formam o arco-íris. Algumas técnicas de pintura. Pintura impressa. Como fazer? Pinte sobre uma mesa ou suporte qualquer e em seguida coloque uma folha por cima. Pressione com as mãos e depois retire-a novamente. Você verá que a pintura da mesa passou para o papel de forma invertida.
Algumas técnicas de pintura. Pintura impressa. Como fazer? Pinte sobre uma mesa ou suporte qualquer. Em seguida, coloque uma folha por cima. Pressione com as mãos e depois retire-a novamente. Você verá que a pintura da mesa passou para o papel de forma invertida. Pintura com giz derretido. Como fazer? Encostar o giz de cera ligeiramente na vela derretida, derretendo a cera. Usar o giz rapidamente sobre o papel, conseguindo-se um belo efeito em relevo. Dica: essa técnica exige muito cuidado e atenção, por utilizar fogo. É muito importante a supervisão de um adulto quando for realizada por crianças. Pintura desbotada. Como fazer? Molhe um cotonete no álcool ou água sanitária e desenhe sobre um papel de seda. Dica: utilize papéis com cores fortes para um melhor resultado. Não deixe as crianças sozinhas manipulando álcool ou água sanitária. Pintura com papel crepom. Como fazer? Corte em pedaços o rolo de papel crepom, umedeça na área e pressione na folha branca. Pintura de papel amassado. Como fazer? Amasse e desamasse o papel e depois pinte por cima. Barbante com tinta. Como fazer? Mergulhe um pedaço médio de barbante em tinta guache e depois coloque na folha branca. Espere um pouquinho e tire o barbante. Pintura espelhada. Como fazer? Pinte com cola colorida ou tinta guache, dobre a folha ao meio e abra novamente. Você verá que a pintura ficará igual dos dois lados da folha. Pintura no laminado amassado. Como fazer? Amasse e desamasse o papel laminado e pinte com cola colorida por cima. Dica: você pode utilizar o papel laminado pintando com cola de glitter para fazer um tesouro. Pintura com peneira. Como fazer? Coloque a peneira sobre o papel, pinte com guache por cima e depois tire a peneira e veja o resultado. Pintura espojada. Como fazer? Recorte uma esponja em pedaços do tamanho que desejar, umedeça na tinta guache e pressione sobre o papel. Repita a atividade até formar a pintura que deseja. Dica: se usar várias cores de tinta, é preciso separar um pedaço de esponja para cada cor, para não misturar. Pintura com argila. Como fazer? Umedeça os dedos, passe-os na argila e desenhe com eles na folha. Repita a atividade até criar um belo desenho. Dica: não arranque pedaços de argila para colocar na folha. Apenas passe os dedos na argila para pintar. Para o melhor resultado, passe cola branca por cima para evitar que a terra esfarele depois de secar. Pintura com papelão. Como fazer? Corte um pequeno pedaço de papelão grosso e verá que ele é formado por camadas. Na ponta do papelão, rasgue uma camada de forma que a camada ondulada fique exposta, pois é com ela que deverá pintar a camada ondulada do papelão. Dá um efeito diferente na pintura. Dica: se você pintar fazendo ondas no papel, a pintura ficará muito legal. Você poderá alternar as ondas em tons de bege, azul escuro e claro, para ilustrar o fundo do mar. Depois, pegue a tinta verde e faça ondas verticais, imitando algas marinhas, e finalize colando peixinhos. Pintura com cotonete. Como fazer? Utilize cotonetes ao invés de pincéis. Molhe a ponta do cotonete na tinta e divirta-se. Pintura com palito de picolé. Como fazer? Pegue uma folha colorida, cubra-a com a guache de uma cor diferente e depois faça um belo desenho com um palito de picolé. Você verá que a cor do papel aparecerá onde você passou o palito de picolé. Pintura secreta. Como fazer? Desenhe com giz de cera branco ou vela na folha branca e depois passe tinta guache com uma cor forte por cima.
o desenho secreto aparecerá na pintura. Pintura com fita crepe. Como fazer? Cole pedaços de fita crepe espalhados na folha, pinte com guache nos espaços em que sobraram da folha, deixe secar e depois retire as fitas do papel. Pintura com carimbos de legumes. Como fazer? Legumes como batatas, cenouras e beterrabas. Também pode ser instrumentos de arte. Corte-os na forma que quiser, carinha feliz, estrela, coração e etc. Mergulhe na tinta e carimbe as folhas. Pintura com galinho de árvore. Como fazer? Faça uma tinta rala com guache e água, em seguida molhe um galho pequeno de árvore e respingue em cima da folha de papel. Agora vamos ter a atividade em relação à matéria. A atividade deverá ser realizada em grupo. Escolher um tema relacionado aos tipos de pintura e descrever sobre ele. Grupo com 5 componentes. Cada grupo poderá utilizar a apostila e pesquisas na internet. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.